Vamos então, pessoal, à nossa aula de número 4 do curso de Fundamentos Monoteístas. Então, essa aula de hoje, ela vai continuar o tema da aula anterior. Aliás, perdão, eu preciso colocar o link aqui, né, para que vocês possam baixar o PDF, né? Foi falha minha aqui não ter colocado. Bom, então aqui está o PDF. O Diego está hoje aqui, né? Meus parabéns, viu, Diego? Pela formatura e não esteve na aula passada porque estava se formando, né? Um grande abraço aí para o Diego e para aqueles que estão se formando. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre demônios, tá? A gente falou na última aula sobre a questão de Satanás, a questão da serpente, e falamos sobre o conceito judaico disso, né? E uma das frases que melhor resume a posição judaica com relação a isso, só para quem não pôde assistir a aula ainda, já está no YouTube, vocês podem acompanhar, mas o resumo é aquela frase dos nossos sábios de abençoada memória que disseram que Satã, o anjo da morte e a inclinação ao mal são a mesma coisa. Então, na realidade, para o judaísmo, não há um ser chamado Satã, né? Até porque Satã não é, a gente viu, o nome próprio. O termo aparece apenas 10 vezes na Bíblia judaica e em nenhuma vez há um inimigo do Eterno sendo referenciado nessas 10 ocasiões. E nós vimos então, o que o judaísmo diz a esse respeito, né? Muito bem. E a gente hoje vai dar sequência aqui com relação a demônios, né? A gente falou sobre o tema Satã e agora vamos falar sobre demônios. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês, então, dentro da melhor possibilidade aí do conhecimento de vocês, me respondessem. Então, a pergunta é a seguinte: se um pai de santo chega à sua porta e te convida para adorar um orixá, tá? Então o pai de santo chegou na porta da sua casa, bateu lá na porta da sua casa e falou para você, viu? Vamos lá para o terreiro adorar um orixá. O que você diria dele? Não é para ele, né? Mas dele. Claro que nenhum de vocês que aqui está aceitaria ir. Isso para mim é ponto passivo. Mas o que vocês diriam a respeito dele? Vocês diriam que ele foi enviado por um demônio para te desviar do caminho? Seria isso que você ouviria talvez de outras pessoas ou que você mesmo diria? Olha, cuidado que fulano é um endemoniado. Isso aí é uma artimanha do inimigo para poder te enganar. Quantos aqui não diriam isso, né? É uma armadilha, né? Tinha até uma musiquinha, né? Da mulher que falava, é uma armadilha de Satanás, aí falava de um monte de coisa. Então, né? Muita gente diria isso, né? Diria que é uma armadilha, né? Muito bem. Ok. Se é uma armadilha, né? Vamos ver, vamos testar essa tese de que seria uma armadilha mediante as escrituras da Bíblia judaica, da Bíblia hebraica. E vamos ver se isso procede, tá? Se de fato algum demônio o está utilizando para tentar você, para enganar você, ok? Bom, isso, claro, obviamente dentro da perspectiva judaica e da perspectiva do monoteísmo noaico, tá? Olha, gostei da resposta do Fernando, chamaria de flamenguista. Com certeza, né, Fernando? O Flamengo, né, assim, a única sombra de dúvida ainda que eu tenho na minha mente sobre a não existência de um inimigo do Eterno é que o Eterno não criaria o Flamengo. Então, precisaria conceber uma outra divindade maligna para conceber, para criar o Flamengo, evidentemente. Mas tirando o Flamengo, né, Flamengo à parte, vamos ver o que a Bíblia judaica diz. Vamos lá para o texto de Devorim, de Deuteronômio, capítulo 13,
de 1 a 3. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, dizendo, e suceder o tal sinal ou prodígio, então ele está falando de uma pessoa que se levanta dizendo ser um profeta ou dizendo ser um sonhador de sonhos, tá? E chega e fala alguma coisa e essa alguma coisa acontece, tá? De que te houver falado dizendo, vamos após os outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o diabo vos prova. É isso que está escrito aí? O diabo vos prova para saber se amais ao eterno vosso Senhor com todo o vosso coração e com toda a vossa alma? Quem é que está provando você se uma pessoa naquela condição que eu falei, um pai de santo, chega, bate na porta da sua casa e fala coisas sobre a sua vida, diz que foi um orixá que revelou e convida você para ir ao terreiro adorar o orixá? Foi o Eterno que te provou. Olha que coisa mais incrível! As pessoas não percebem isso. E está escrito com todas as letras. Não tem como interpretar errado essa passagem. Essa passagem é muito explícita. É o Eterno que tenta, né? É o Eterno que manda, né, alguém para poder dizer que é para adorar uma outra divindade, tá? E essa divindade que é adorada por, vamos dizer, aquela pessoa, deveria ser servida. É o Eterno, não é a divindade, tá? Então, repara bem o que diz as Escrituras. Veja, Fernando, o meu objetivo aqui não é falar do que é ou deixa de ser orixá, né? É simplesmente a questão da ideia, né, de alguém se levantar e dizer para você, adore esta divindade. Entende? Essa é a questão, não é fazer uma comparação do judaísmo com a Umbanda, mas é falar sobre a ideia de que se alguém te chama para adorar uma outra divindade, essa divindade, então, vamos dizer assim, seria um demônio que estaria tentando você, tá? Entendeu? Então essa é a questão. Bom, então olha, não é demônio nenhum. É o próprio Eterno que coloca a gente à prova para saber se a gente realmente o ama. Acha, Ulisses, isso é complicado, hein? O Eterno vai me provar? Sim, o Eterno vai te provar, sim. E existe um grande problema no meio, né, vamos dizer assim, das pessoas que buscam entender as Escrituras, que é de achar que o Eterno é somente amor. O Eterno não é somente amor. O Eterno nos testa, nos põe à prova, o Eterno é justo e muitas vezes o Eterno está por trás, sim, inclusive de coisas negativas que nos sucedem. Inclusive isso é dito em Isaías 45, que é a ideia, né? Eu crio o bem e crio o mal. Tá? Claro, a questão do mal, a gente vai falar um dia sobre isso, como entender o mal que sucede na tua vida, tá? Mas isso é um fato, ok? É o Eterno, não é o demônio, é o Eterno, tá? Agora, outra coisa que pode surpreender a muita gente com relação à Bíblia é o fato de que a palavra demônio aparece apenas 2 vezes na Bíblia judaica. Na realidade, a palavra que é traduzida como demônios aparece 2 vezes nas Escrituras. E aí vem aquela questão que a gente tem que parar e pensar. Pera lá, se é um conceito extremamente importante, se é uma coisa fundamental para a gente tomar cuidado
por que é que a Bíblia só fala 2 vezes. E mais, tem alguma instrução sobre como fazer exorcismo na Bíblia? Está escrito: exorcizarás o demônio. Eu, o Senhor, estou ordenando a vós, filhos de Israel, exorcizeis o demônio, né? Exorcizai o demônio na terra de Canaã. Está escrito isso, pessoal? Por que é que Moisés não ensinou nada sobre exorcismo? Vocês já pararam para pensar nisso? Se é uma coisa que a gente precisa saber e conhecer e é fundamental, e agora? Como é que pode? Como que fica isso? Tá? Bom, vamos ver então quais são os lugares nos quais o termo demônio supostamente aparece, tá? Sacrifícios ofereceram aos demônios, tá? Então aqui no hebraico você teria lashedim e não a Elohá. Elohá, para quem não sabe, é um dos termos usados para se referir ao Eterno e seria literalmente falando o poderoso. Elohá vem do aramaico na realidade, tá? Inclusive, alguns dizem que seria o equivalente ao aramaico no hebraico Elohim, outros dizem que seria equivalente ao hebraico Ha'el, né, que é o poderoso. Tá? Aos Elohim, nós vimos na aula passada o que é Elohim, aos poderes que não conheceram, novos e que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Vamos analisar o que está sendo dito aqui. Está sendo dito que os filhos de Israel, isso aqui é uma referência à queda de Israel, ofereceram sacrifícios aos demônios, aos poderes novos que vieram há pouco e que os pais dos filhos de Israel não temeram. Isso aqui parece ser demônio? Será que daria para dizer que o demônio era novo? Foi um novo demônio que se formou? Né? Foi a quarta, foi a quarta vez que caiu um anjo. Percebe? Começa a ficar complicado entender isso aqui como demônio, né? Esse termo em particular. Aí nós temos o Salmo 106, versículos 36 a 39. E serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, Lashedim, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com sangue, e assim se contaminaram com suas obras e se corromperam com seus feitos. Olha que interessante. O termo aqui, Shedim, que é traduzido como demônios, está associado aqui como se fosse um sinônimo aos ídolos. Olha que interessante e curioso, tá? Há uma referência aqui como se os ídolos fossem a mesma coisa. Os ídolos e os demônios fossem a mesma coisa. Perceberam? Sim? Ficou claro? Então tá, vamos seguir. Agora, olha só isso aqui. Olha isso aqui. Vamos seguir aqui, ó. Olha o que o Eterno fala sobre temer demônios. Tá? Isso está lá no livro de Shofetim, de Juízes 6:10. Nós vamos falar disso, pessoal. Vamos falar de tudo isso, tá? Vamos com calma construir o raciocínio primeiro, tá? Vamos com calma construir o raciocínio primeiro, depois a gente chega noutras fontes, tá bom? Então vamos lá. E vos disse, eu sou o Eterno vosso Senhor,
não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então, olha que interessante, tá? Se você teme a uma outra divindade, você está ferindo a ordem do Eterno de temer somente a Ele. A gente vai falar disso com um pouco mais de objetividade aí, tá? Tem, vamos dizer assim, tem outras fontes aqui para a gente analisar. Mas reparem bem no que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui, claramente, você não pode temer a outras divindades. Então, se você tem medo de demônio, você está ferindo o monoteísmo. Se você acreditar em demônio e ficar apavorado com o demônio, você está ferindo o monoteísmo. Sendo bem claro, tá? Monoteos, um único poder. Não tem como você se definir como um monoteísta e acreditar num dualismo, ok? Certo? Muito bem. Olha só, né? Lembra que a gente viu aqui, ó, que demônios e ídolos são semelhantes, tá? É a mesma coisa dita de forma diferente? Vamos ver aqui, olha o que diz o Salmo 115, versículos de 4 a 8. Os ídolos deles, falando dos ídolos das nações, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm bocas, mas não podem falar. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas nada podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Quer dizer, a pessoa que confia num ídolo, essa pessoa, o destino dessa pessoa é a morte, é tornar-se igual ao ídolo. Ok? A gente vai chegar lá, Emanuel. Tá? Agora, o Emanuel está falando aqui do termo Shedim, a gente vai chegar lá. Então, pessoal, reparem. Agora vamos pensar com clareza. Tá? Imagina o seguinte. Imagina que a tua vizinha... Imagina que você... Aliás, vizinha não. Vamos imaginar o seguinte. Você divide o apartamento, né, o seu apartamento, a sua casa, com uma pessoa, e essa pessoa vai numa casa dessas, né, de Umbanda ou qualquer outra coisa, e compra lá uma baita imagem do Exu Caveira. E pega lá a imagem do Exu Caveira, ou pega lá a imagem de um preto velho e coloca, vamos falar do preto velho, todo mundo conhece. Então pegou a imagem do preto velho e colocou lá no seu quarto. E aí, você vai dormir? Você vai dormir ou vai ficar com medo? Ó, o pessoal já está falando aqui, né? Veja, aí eu pergunto para você, essa imagem tem poder? Essa imagem tem poder? Algum? Aqui, olha o que o salmista está falando. Tem algum poder nesse raio dessa imagem? Se precisasse botar a imagem na sua cama, mandar você dormir abraçado, você pode dormir abraçado tranquilo, né? Desde que não seja idolatria, obviamente. Mas você poderia dormir abraçado com a imagem, né? Falando, usando uma hipérbole aí, que não aconteceria absolutamente nada com você, porque essas imagens não têm poder nenhum. Essas imagens não têm poder nenhum. Pessoal, e ficar com medo desse tipo de coisa é idolatria.
tá? Não há espírito atrás de imagem. Isso não existe na Bíblia judaica. E isso é idolatria. Ok? Ficou claro? Ou você acredita em Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, ou você acredita, ouve, ó Israel, o Eterno é um, né? O Eterno nosso Senhor é um, ou você não acredita, ou é um ou é um monte. Se é um monte, beleza, aí você fica com medo de quem você quiser. Agora, se é um, não vai ficar com medo de coisa imaginária. Tá certo? Muito bem. Maimônides, olha o que ele fala. No comentário a Mishnah, nas leis de idolatria 4.7, ele diz assim: dentre aquilo que deves saber é que os filósofos aperfeiçoados não acreditam em talismãs, mas debocham deles e daqueles que acham que eles possuem eficácia. E eu digo isso porque sei que a maioria das pessoas é seduzida por essa grande tolice e por outras coisas semelhantes e pensam que são reais, o que não é o caso. E essas coisas, né, essas são coisas que recebem grande publicidade entre os pagãos. Eles escreveram grandes coisas referentes às estrelas e à magia, a demônios e a encantamentos. Maimônides chama isso de tolice. Tá? E vou dizer uma coisa para vocês, conhecendo Maimônides, ele está sendo educado de falar isso, porque Maimônides era fogo. Tá? Então, o que o Adecilde aqui falou está certo. Né? O ídolo não tem poder. Agora, o teu psicológico tem poder. Tá? O teu psicológico te afeta. Tá certo? Aquilo que você projeta em cima do ídolo, isso te afeta. Né? Esse sentimento de medo, essa negatividade que você projeta, ela te afeta. Agora, ela se origina onde? É no ídolo? É num pedaço de pau? Tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que é Shedim, então, na Bíblia. Vamos lá. O que são os Shedim? Para a gente entender Shedim, tá? Para a gente entender essa expressão hebraica, tá? Para escrever Shedim, a gente escreve da seguinte maneira: Shin, Dalet, Yud, Mem. Tá? É assim que se escreve Shedim. O Yud e o Mem, que são essas duas últimas letras aqui da direita para a esquerda, é o plural, é a forma plural. Tá? Então, na verdade, o radical, shoresh, a raiz da palavra é Shin Dalet. Tá? E o que Shin Dalet significa? Significa seio. Tá? Significa seio. Nós vamos falar sobre manifestação, essas coisas, mas a gente está construindo uma casa. Eu não vou falar do telhado enquanto não tiver com alicerce. Tá? Então vamos para os alicerces primeiro. Então, esse termo, Shin Dalet, significa seio. E o que seio tem a ver com demônio? Vamos entender. Tá? O livro de Errá, Lamentações, ele diz: até os chacais abaixam o seio, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes do deserto. Tá? Então, da raiz Shin Dalet, que significa seio, surge a associação em outras línguas semitas com montanhas, pois montanhas tinham o aspecto de seio da terra. Tá? Então, assim, o cidadão lá, o semita, tá? O israelita antigo ou o sumério, ele ia lá e olhava para a terra. Tá? Então, ele via a terra, e aí em cima da terra, o que ele via? Ele via isso aqui, ó. Tá? Ele via as montanhas. Como é que ele chamava as montanhas? Ah, a montanha é o seio da terra. Todos entenderam? Sim ou não? Tá? Além de tudo, ainda tinha uma coisa, né?
Da montanha, muitas vezes, descia as águas, dava-se origem aos rios, então tinha vida da mesma maneira que o seio dá leite, tá certo? Então, mais razão ainda para equiparar as montanhas aos seios, tá? Muito bem. Na cultura politeísta, o que acontecia, pessoal? Você tinha lá as estrelas, né, do céu, tá? Então tinha lá a estrela, tinha lá a lua. Vocês estão vendo que eu sou um brilhante desenhista, né? Vocês nunca viram um desenho tão bem feito quanto esse, né? Então tinha lá as estrelas, a lua, o sol, né? Olha que perfeito que ficou aqui o sol, tá? Então eles olhavam de longe, tá? E o que eles achavam? A estrela, a lua, o sol são deuses. Por quê? Porque ele via um pontinho, né? Então, pensa só no seguinte aqui, ó. Vou fazer mais um desenho, já que vocês adoram os meus desenhos. Então, vamos lá. Pensa no seguinte. Eu tenho aqui, tá lá o cidadão, né? O semita. Vou desenhar, atenção que eu vou desenhar um semita, tá? Dá para perceber que é um semita, né? Aí lá longe, o semita via um pontinho. E aí ele via esse pontinho, ia se mexendo, né? Ia chegando perto, ia chegando perto, ia chegando perto. Aí ele olhava e falava: Ah, então na verdade esse pontinho era um pássaro. Tá certo? Olha o passarinho, que lindo o passarinho que eu desenhei, tá? Então, ele olhar, não, isso é um pássaro, tá? Isso aqui é uma águia, ok? Muito bem. Para os que não entendem nada de arte, né? Para vocês que são ignorantes em artes, né? Assim, isso aqui é uma águia, tá? Pura arte. Então, vejam vocês, eles entendiam que quando você via não, é uma águia americana, daquela de cabeça branca, tá? Então, assim, eles viam o pontinho e eles viam que chegava perto, chegava perto, chegava perto, chegava perto e era uma ave. Ah, então quando a ave está lá longe é um pontinho. Aí o camarada via as estrelas. O que ele achava que era? As estrelas se mexendo, porque a estrela se mexe, né? Elas vão... o céu não é igual, eles vão se movendo. O que ele achava que era? Que eram deuses, tá certo? Então ele achava que esses deuses, eles iam posar onde? Aí chegava aqui, ó, na beira da montanha, tá certo? O que costuma ter? Tempestade, ó a tempestade aqui, ó, tá? Então eles viam a tempestade, via a chuva, tá certo? O que eles falavam? O que eles entendiam então? Ah, então os deuses, eles pousam aqui, tá? Aí o camarada ia lá e fazia um altar na montanha, tá? Por quê? Porque era o lugar onde os deuses pousavam. Entendeu a lógica? Os deuses pousavam na montanha para se alimentar, né, para poder procriar, etc. Da mesma maneira que a ave. A ave não pousa na montanha, não faz o seu ninho para procriar, para se alimentar, etc. Tá? E eles viam as tempestades, né? Na montanha, por conta da variação da pressão atmosférica. Nas montanhas você tem muitos raios, trovões, chuvas. É ou não é? É ou não é? Sim ou não? Por conta da questão, né, aí você tem uma corrente, né, de ar frio que está soprando aqui. O que acontece? A corrente bate na montanha e aí forma as tempestades. Tá? Então, aqui eu estou falando de questão climática, tá, Annelise? Primeiro eu estou chegando à questão climática, para depois a gente entender, tá? Então, no seio
no seio da terra, né, eles chamavam as montanhas de seios. Então havia, né, aqueles deuses das tempestades, então, né, os deuses que causavam tempestade nos seios da terra. Estão entendendo aonde que ele vai chegar? Então, esses deuses eram chamados de Shedim. Por quê? Por causa disso. Eles eram os seiosos. Era o povo dos seios da terra, tá? Então, vinha daí. É daí que vem a ideia, tá? E aí você tem termos como Shod, tá? Que significa calamidade, né? Ou destruição. Por quê? Porque é o que tinha nas montanhas. Todos estão entendendo? Sim ou não? Tá? Então, o que acontecia? Nos povos... Isso, pessoal, é entender cultura judaica, tá? Tem gente que acha que entender cultura semita, né? Para entender a Bíblia tem que entender a cultura semita. Já ouviram essa? Né? Para entender a Bíblia tem que entender cultura semita. Aí o camarada acha que entender cultura semita é botar um chapéu preto na cabeça e cantar Lechadodi. Meu, isso não é cultura semita. Tudo bem, pode ser cultura judaica. Né? Cultura judaica do leste europeu, da Idade Média. Isso não é cultura semita de 3, 4 mil anos atrás. Tá certo? Cultura semita de 3, 4 mil anos atrás é isto aqui que nós estamos falando hoje. Tá? É entender isso. Então, essas montanhas, eles diziam, os povos cananeus, primitivos, etc., diziam que era onde habitavam os Shedu, que eram feras aladas, geralmente touros ou leões ou outros animais fortes. E eles entendiam o seguinte, bom, a tempestade, trovão, né, toda vez que tem trovão, o meu gato sai correndo e se enfia debaixo da cama, tá certo? Trovão parece o quê? O que trovão parece? Rugido de animal. Então daí eles entendiam que era isso aqui, ó. Deuses alados que eram touros, que eram leões. Era o que eles achavam que moravam em cima da montanha. Tá certo? Então, quando a Bíblia fala de sacrificar ao Shedim, ela está falando de sacrificar isto, para estes seres que eles achavam que faziam barulho na montanha. Tá? Então, olha o que diz a Jewish Encyclopedia, a Enciclopédia Judaica. Na mitologia caldeia, dos caldeus, de onde veio Abraão, tá? As 7 deidades chamadas de Shedim, de demônios da tempestade, representavam uma forma de boi. E porque esses bois colossais, que representavam demônios, eram, por uma lei peculiar de contraste, usados como gênios protetores de palácios reais e coisas semelhantes, o nome Shed assumiu também o significado de um gênio favorável na literatura mágica babilônica. Tá? Então, pessoal, eles botavam inclusive essas imagens na frente dos palácios, que era para justamente dizer, ó, não se meta conosco que vem aqui o bicho e pega você, tá? Então, isso, pessoal, era a cultura semita. Quando você vê Shedim no hebraico, você tem que lembrar do Shedu babilônio, até porque uma parte da nossa cultura é suméria, veio da região da Babilônia, tá? Tem coisas que vieram do Egito, por exemplo, tá? Agora, então isso era um Shedim, ou seja, a Bíblia judaica fala de demônio? Sim ou não? Não, a Bíblia judaica jamais fala sobre demônio. Tem uma pergunta interessante do Igor. El Shaddai tem alguma coisa a ver com esse conceito de seio? Tem sim, Igor. Tá? Tem a ver sim. El Shaddai
literalmente, né, seria o poderoso das montanhas. Por quê? Porque na mitologia politeísta, eles entendiam que cada montanha tinha um Shedu, tinha uma dessas divindades. Tá? Quando chega, então, o Eterno e se apresenta como El Shaddai. Tá? Shaddai é o plural, né? Seriam montanhas. Tá? Então, El Shaddai seria o poder das montanhas. É uma afirmação monoteísta. Tá? Então, o termo Shaddai, ele se refere a duas coisas. Tá? Ou a destruição, ou a proteção contra a destruição, né? E também provisão. Normalmente, na maior parte dos casos, El Shaddai significa o poder provedor, o supridor. Tá? E foi pessimamente traduzido em várias versões da Bíblia como todo-poderoso. Tanto é que não se faz mais isso nas versões mais modernas. Ninguém usa mais traduzir El Shaddai como todo-poderoso porque está errado. Inclusive, todo-poderoso seria Elohim. Tá? Quer dizer, seria a tradução melhor, né? Seria Elohim e não El Shaddai. El Shaddai é o poder provedor, o supridor. Ok? Beleza? Tá? Entenderam? Ficou claro? Sim? Ok, então vamos lá. Vamos continuar aqui. Tá? Então, olha, né? Do açoite da língua estarás abrigado e não temerás a destruição. Então, Shod passou a significar destruição por causa dos montes. Tá? Quando chegar da destruição, Leshod, e da fome te rirás, e dos animais da terra não terás medo. Está lá em Jó 5, 21 a 22. Ou seja, Shod, que se escreve de forma idêntica a Shed, demônio, ou Shad, seio, significa destruição. Tá? A Israel foi proibido que tomasse parte nessas práticas, e os israelitas foram condenados quando fizeram. Tá lá em Jeremias, em Irmiarro, capítulo 2, versículo 20. Já há muito quebraste o teu jugo e rompeste as tuas ataduras e disseste, não servirei, pois em todo monte elevado e debaixo de toda árvore frondosa te deitaste, fazendo-te prostituta. Tá? Então, olha como Israel é condenado. Né? Aí vem o energúmeno e fala assim, vou orar no monte, que oração no monte tem poder. Né? Dá vontade de falar, leia a Bíblia. Não use a Bíblia para decorar a sua casa. Leia a Bíblia. Tá certo? Não existe essa ideia de que a oração no monte é mais poderosa. Existia o conceito semita de monte, era um conceito que vinha do politeísmo e que era uma coisa cultural, estava tão arraigada na cultura que o Eterno não contrariou, como inclusive diz Maimônides, né, de que você adorar essas divindades nos montes tornava você mais próximo do céu e também era o local de pouso dos deuses, tá certo? Como eles viam as aves pousarem também nas montanhas. Então eles achavam que se orasse no monte tinha mais poder. Aí você está repetindo, né, essa prática por ignorância, sem saber por que você está sendo supersticioso. Repara, percebeu? Tá? Inclusive o Salmo, né, onde o salmista diz, né, Essa enai, né, elevo os meus olhos, el reharim, aos montes, né? E aí o que ele vai falar, né? Me'ain yavo Ezri, né? De onde virá o meu socorro, né? Ezri me'im Adonai.
Ose Shamaim o Ares, ou seja, o meu socorro não está lá em cima não está nos montes. O meu socorro está no Eterno que fez os céus e a terra. O meu socorro, eu não preciso ir até a montanha para ser socorrido. É isso que o salmista está falando. E aí o cidadão vai para a montanha, né? Orar na montanha. Veja, você quer orar na montanha porque você se sente em contato com a natureza, porque ninguém vai encher a tua paciência, porque você gosta de ter uma visão panorâmica do lugar onde você está, porque ninguém vai te perturbar, beleza, não tem problema nenhum, nada contra, mas não vai achar, por ignorância, que a sua oração vai ser mais forte na montanha, tá? Bom, a quem é que os israelitas atribuíam calamidade, né? Eu tinha uma empregada, na verdade era de casa, né? Lá da nossa casa quando eu era pequeno, a Dona Maria, eu já falei dela aqui, né? Então ela pegava, derrubava um prato, né? E aí ela, né, se assustava, falava, isto é o demônio, né? Então, para Dona Maria, ela derrubar o prato era o demônio, né? Era uma portuguesa, né? Mas, coitada, era analfabeta, né? E ela achava que tudo que acontecia de ruim era o demônio. Não era, né? Era a mão dela, né, que derrubou lá o prato, tá certo? É o oftalmologista dela que não dizia, viu, minha filha, você tem que usar óculos, né? Igual eu, me esbarrava tudo quanto era canto, comecei a bater carro estacionando, que era uma coisa que eu não fazia antes, né? É ataque do inimigo contra você, Shaul. Não é. Foi o cidadão lá que eu fui para poder fazer o meu exame de vista, ele disse que eu estava com 3,5 de miopia, eu já estava com 6. Pega uma pessoa que tem 6 graus de miopia e dá uma lente de 3,5. Deixa a pessoa 2,5 graus de miopia para você ver se não vai bater carro. Tá? Então, pessoal, a quem é que os israelitas atribuíam calamidade? Isso aqui também vai ser duro, né, de engolir, mas vamos lá. Ruth 1:21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Eterno me trouxe de volta. Por que me chamam Naomi? O Eterno se colocou contra mim. O Shaddai me trouxe desgraça. Olha o que Naomi que era a sogra de Ruth, olha o que ela está falando, que foi o Eterno que trouxe desgraça a ela. E olha o que Jó diz. Como é feliz o homem a quem Elohá corrige, portanto não despreze a disciplina do Shaddai. Né? Então Shaddai, né, que vem dessa expressão também, Shin Daleth, só que é uma referência única ao poder que está acima de tudo, ao Eterno. Jó 6,4, as flechas do Shaddai estão cravadas em mim e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Elohá estão posicionados contra mim. Então, os israelitas entendiam que se vinha desgraça na vida deles, veio do Eterno. Ok? Então, se veio desgraça na sua vida, não foi demônio, foi o Eterno. Esse é o preço que você paga por saber o que é monoteísmo. É ter essa informação. Aí fica silêncio, né? Silêncio sepulcral, né? Pessoal, se veio desgraça na sua vida, veio do Eterno. Tá? A questão, Annelise, ela perguntou, mas Elias não orava no monte? Sim, aliás, o Eterno, né, ele se manifesta no monte, tá certo? Mas por quê? Porque era o que o pessoal entendia, era a cultura deles, tá certo? Se não fosse no monte, eles não iam entender. Então, é o que Maimônides fala, o Eterno, ele estabeleceu uma forma que fosse fácil para que as pessoas compreendessem. Mas você não vê, Annelise, Eliarro, né, Elias, dizendo que tem poder no monte. Ou Elias, só sendo atendido a hora que ele vai ao monte orar. É ou não é? Percebe? Entende a questão?
É essa que não há problema, de novo, não há problema em ir ao monte. O problema é achar que se você for ao monte, o Eterno vai te atender melhor. Isso é superstição, entende? Entende, Annelise, onde eu estou querendo chegar? Não há problema de ir ao monte se você gosta de ir ao monte. Mas aí entenda que é por você, não é pelo Eterno. Se você se sente melhor, né, orando no monte, beleza, entendeu? Tá? Agora, pessoal, né? Agora e aí, né? E a questão da desgraça? Bom, nós vamos falar do mal, não hoje, tá? Mas o mal, quando a gente fala do mal, a gente tem que entender o que que é, né? Vou dar algumas pistas aqui para vocês, tá? O mal, ele pode vir na sua vida como uma consequência do pecado, ele pode vir na sua vida porque você precisa passar por uma experiência que vai amolecer o seu coração, pode vir na sua vida como um teste que você precisa superar para avançar na sua fé, pode vir na sua vida porque o Eterno quer depurar algum traço de personalidade que você tenha, pode vir como consequência das suas próprias escolhas e assim por diante, tá? Num dado momento a gente vai falar mais especificamente. Agora vejam vocês, pessoal, demônio pode te fazer mal sim, tá? Como é que o demônio pode te fazer mal? Olha só, agora vocês vão cair para trás de novo. Demônio pode fazer mal. A Glória perguntou como? Quem sabe? Como é que o demônio pode fazer mal? Vamos olhar. Vamos olhar. Contudo, o Eterno tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara dizendo: não temereis a outros deuses. Se você teme demônio, você está em desobediência ao Eterno. Se você, vou repetir, teme não é no sentido, né, vamos dizer assim, da emoção, né, mas é o racional mesmo, tá? Se você teme demônio, você está temendo uma outra divindade. Lembrando que deuses, aqui o termo é Elohim, não é só uma referência ao Eterno, é poderes, né? Aqui, na verdade, a melhor tradução seria não temereis a outros poderes, tá? Poderes sobrenaturais. Então, se você teme demônio, você está contra o mandamento do Eterno, tá? Olha o que ele fala: nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Eterno, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis, e os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu tereis cuidado de fazer todos os dias. E não temereis a outros deuses. E da aliança que eu fiz convosco, não vos esquecereis e não temereis a outros deuses. Tá? Então, olha que irônico. Você conhece caça-demônio? Caça-demônio e caça-paganismo? Cidadão que vira, né, e fala: isso aqui é o demônio, vamos exorcizar o demônio da Disney. Agora vamos exorcizar o demônio que habita atrás do quadro da sua avó que ela deixou na sala da sua casa. Agora vamos exorcizar o demônio da marca de roupa Tommy Hilfiger, porque tem lá o demônio do não sei quê, do disco da Xuxa tocado ao contrário, do punhal do punhal do fofão, do seu vizinho que é espírita e tem um monte de demônio na casa dele que está vindo puxar o seu pé de noite, tá certo? Do seu outro vizinho
que é católico tem lá uma Nossa Senhora que atrás dela, né, tem um demônio, não sei o que, e tudo é demônio, 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 demônio. Caçador de demônio é idólatra. Caçador de demônio não tem parte com o eterno. Caçador de origem pagã, de tudo, né? Agora, cuidado com a calça jeans, porque a calça jeans que você está usando foi feita de algodão, e o algodão era usado pelos sacerdotes do deus Lua da ilha de Togo para fazer rituais pagãos. Portanto, quem usa calça jeans está no paganismo. Já ouviu gente falar isso? Essas pessoas, caçadores de paganismo, são idólatras. Temem o paganismo como se fosse uma entidade. Não têm parte com o eterno, porque estão presos a deuses inexistentes. Aqueles que temem aos deuses inexistentes inventados pelo ser humano, esses não têm parte com o Criador dos céus e da terra. Ele não admite outro, ele não aceita concorrência, ele não permite nem tolera que temamos a deuses inexistentes, e isso inclui os demônios. Sim, isso é para toda a humanidade. Tá? Isso é para toda a humanidade, ok? Certo? Fora o fato, né, pessoal, que a própria Torá está cheia de coisa que se originou na cultura pagã. Tá cheio, tem um monte de coisa, desde a Arca da Aliança, as vestimentas dos sacerdotes, a lei de Italião, os sacrifícios, tudo isso já existia antes da Torá. Por que que então foi parar na Torá? Por uma razão muito simples, era o que eles sabiam fazer. Se o Eterno não dissesse, viu, o que você sabe fazer faz para mim, eles iam fazer para os deuses. Giza, cuidado com isso que eu acabei de falar. Esse negócio de tudo é costume pagão, Giza, isso é idolatria ao paganismo. Tá? Esquece isso, esquece essa história. Pessoal, não existe paganismo involuntário. Para você ter uma atitude pagã, uma atitude de avodazará, como falamos no hebraico, uma atitude idólatra, isso é voluntário. Você está indo lá e idolatrando alguma coisa. Não é por conta de alguma coisa secreta. Quem tinha medo de coisa secreta, quem tem medo de coisa secreta é quem acredita em outras divindades, percebem? Tá? Gigi, existe uma força negativa contrária ao ser humano? Existe. Sabe onde você vai encontrar essa força? Sabe aonde você encontra essa força, Gigi? Onde vocês acham? Ah, né? Vocês já estão afiados. No espelho, né? Tá dentro de você. Tá dentro de você. Da mesma maneira que toda negatividade que você projeta em objetos externos pode afetar você. Assistam a palestra Segredos da Oração e vejam lá, né, a questão que eu comentei sobre o efeito físico mesmo. Estamos falando de física, eletromagnético do pensamento. O que o pensamento pode causar? Por que você chega num lugar que está todo mundo murmurando, reclamando da vida e você se sente mal ali? Tá? Mas isso não tem nada a ver com a existência de demônio. Tá? Ok? Muito bem. Então, a gente tem que se trabalhar. Trabalhe o que está dentro. Olha, o que vocês mais vão ver. Vou falar com uma coisa importantíssima para vocês agora. O que vocês mais vão ver por aí é pessoas procurando resposta externa. Então, é aquele camarada que vai procurar aonde é que tem demônio na vida dele para ele limpar, e ele também vai procurar, né, o que ele pode colocar de balangandã religioso, né, em cima dele
para poder ser mais santo, né? Aí o cidadão vai, né, e começa a só falar hebraico, né? Aí compra um stremel, né, que é aquele chapelão lá de raposa, se veste de preto, faz 45 minutos de oração 5 vezes ao dia e acha que ele é o ser mais espiritual. Continua batendo na mulher, xingando o vizinho, fazendo fofoca do outro, tá certo? Porque está procurando resposta no externo e não dentro dele. Aí fica apavorado, né, com superstição, por quê? Porque está acreditando que o mal está fora. Agora, o mal dentro dele, ele não tem coragem de olhar. É ou não é? Tá? Então, pessoal, você quer trabalhar o mal? É dentro de você que você tem que tirar o mal e eliminar o mal. Não é fora de você. Ah, Shaul, mas e espírito e possessão? Vamos falar de espírito e possessão? Sim, o Yetzer Hará. A gente falou disso na aula passada, né, Samuel? Tá? Então, vamos lá. Vamos falar de espírito e possessão aqui, tá? Espírito, no hebraico, palavra ruach, tá? Ruach, que significa vento ou impulso, tá? O que acontece? O que temos aqui em Bereshit, em Gênesis 8:1? E lembrou-se o Senhor de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E o Senhor, Elohim, fez passar um vento, ruach, sobre a terra e aquietaram-se as águas. Então, pessoal, espírito vem do latim spiritus, que significa sopro. Então, ruach é vento, fôlego ou sopro, ok? Muito bem. Agora, ele é usado da seguinte maneira. Então, imagina o seguinte, que a Hélia, tá? Ela está lá olhando, tá? O que acontece? Ela está lá olhando, ela tem lá a árvore dela, isso aqui é a árvore da Hélia. Tá? Então, ela tem lá uma árvore, tá? E aí, o que acontece? Começa a dar um baita de um vendaval. Aí a árvore da Hélia vai, né, coitada da árvore, né, tá totalmente, vocês viram que eu sou um exímio desenhista aqui com essa ferramenta, né? Então, a árvore da Hélia foi lá, né, e as folhas começaram a cair, tá certo? Então, a árvore da Hélia pendeu. Não pendeu sozinha, foi o vento que derrubou, tá certo? Ok? Bateu um vento e a árvore caiu, certo? É um impulso externo que derrubou a árvore, ok? Todos entenderam? Aí o que acontece? Imagina o seguinte, tá? Que a Hélia tem um filho. Tá aqui o filho da Hélia, que é um menino extremamente bacana, tranquilo, numa boa, tá certo? Mas um dado dia, o moleque resolveu acordar extremamente irado, tá? Então o moleque tá lá bravo, né? Vocês podem ver pela boca dele mostrando os dentes. Então o moleque tá bravo, tá certo? Aí, o que a Hélia pensa? Pô, mas ele não é assim. Mas ele não é assim, ele é um menino tão bonzinho, né? Hoje bateu nele o vento da raiva. Entenderam? Tá? Então, assim, a Hélia falaria, bateu o vento da raiva. A Hélia não olhou para a árvore estava em pé, e bateu um vento e derrubou a árvore? Sim? Aí a Hélia via que um moleque estava transtornado, que ele não era assim, fala, bateu o vento da raiva nele. Entendeu?
Isso é o que os semitas chamam de ruach, tá? É quando alguma coisa se agitou, se movimentou, às vezes até não era não é uma coisa natural para aquela pessoa, tá? Ok? Então isso é chamado de vento, tá? De espírito, né? Spiritus, tá? Não é o Gasparzinho, pessoal, por tudo quanto é mais sagrado, tá? É usado figurativamente para a ação de uma pessoa, né? Quando a ação de uma pessoa não é natural, mas ela é impulsionada por alguma coisa, tal como a árvore impulsionada pelo vento, tá? Não é vendo, né? Vento, ok? Aqui tem um T, né? É que, como eu sou judeu, né? É esse negócio, né? Aí, vendo já faz parte da minha natureza, né? Então tá. Então vamos lá. Olha um exemplo aqui, ó. Êxodo. Êxodo 28:2. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria. É do vento de sabedoria mesmo. Que façam as vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. O que o Eterno está falando? Ele está falando o seguinte, que as pessoas que ele pegou para fazerem o tabernáculo ou o templo, né, o templo não, perdão, as vestes, tá? Essas pessoas ele ia encher do vento de sabedoria. O que significa isso? Que essas pessoas iam receber uma porção de sabedoria, que as pessoas seriam agitadas por uma sabedoria que não era humana, que era uma sabedoria que veio do Eterno. Entendeu? Então, é dizer que aquelas pessoas não conseguiriam, sem o empurrãozinho do Eterno, fazer o que elas precisavam fazer. Tá? Então, é uma ação. Ok? Veja lá em Juízes, quando Shimshon, Sansão, estava lá no meio dos filisteus. Então o vento do Eterno, Ruach Adonai, se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão. Veja, não é que baixou o caboclo no Sansão, não é nada disso. Apenas o que a Bíblia está dizendo aqui é que Sansão usou de uma força que não vinha dele. Que uma força maior do que a dele o movimentou, o moveu, tá? Então aí fala, como quem despedaça um cabrito sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Enfim, isso é o restante do episódio, tá? Então Sansão tinha uma força maior do que o normal. É exatamente, o Christopher falou uma coisa perfeita aqui. Vento sempre nos dá a conotação de movimento, tá? Agora, vamos olhar uma coisa aqui que engraçado, ó. Eu vou até aumentar um pouco a tela aqui, ó. Vejam isso aqui, ó. Na verdade, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, glória, é uma péssima tradução. A melhor tradução é o vento, e um vento do Eterno agitava as águas. Essa é a melhor tradução. Era um vento que estava agitando. Por que o vento do Eterno agitava as águas? Está lá em Gênesis. Para dizer que o Eterno ia criar a vida a partir das águas. A criação começa justamente a partir daí, a criação da vida. Aliás, isso é confirmado pela ciência, né? A vida começou na água. Tá? Agora veja. Olha o texto de Números 15, 13 a 15. Número 5, perdão, 13 a 15. Olha como as pessoas não prestam atenção, né? Vejam vocês. De maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado e contra ela não houver testemunha e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, sobre o marido. Aqui está falando do caso da mulher
que o marido tinha boa razão para suspeitar que ela tinha pulado a cerca. Para entender melhor essa passagem, tem que pegar a Parashat Bamidbar, a Parashat de Números, ou a seguinte, eu não lembro, uma delas eu falei. Tá? Mas olha que interessante, o marido foi tomado por um espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúme por ela por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará sua mulher perante o sacerdote e, juntamente, trará sua oferta por ela, 1/10 de efá de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúme, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. Reparem, se espírito fosse o que as pessoas pensam, né? Se vento, impulso fosse o que as pessoas pensam, o camarada tinha que ser exorcizado. É ou não é? Já pararam para pensar nisso? Se o espírito de ciúme fosse um misifio, tinha que exorcizar o cidadão. E ninguém exorcizou o cidadão. Muito pelo contrário, né? É a mulher que passa por todo o procedimento da sotá, né? Das águas amargas. Tá? Então, aqui, o espírito aqui, de novo, não é uma entidade, pessoal. Não é uma entidade. O que é aqui? O que é aqui? É um ímpeto. O marido ficou louco de ciúme, bateu ciúme nele. É basicamente isso. Tá? Bateu ciúme nele. Né? Aliás, bateu é uma expressão que a gente usa no português, principalmente aqui em São Paulo, né, pelo menos. Usa-se a expressão bateu isso ou bateu aquilo, muito parecido com o que os semitas usam espírito. Né? Bateu a fome. Né? Um semita poderia dizer foi tomado pelo espírito da fome. Não é uma entidade, pessoal. Tá? A gente vai falar disso, nós vamos chegar lá. Mas, de novo, né, tem que construir a base primeiro. Tá? Então, repara, tem exorcismo aqui, Moisés ensinou a exorcizar. Né? Quer dizer, passa 1500 anos, que é o período aproximado aí da Bíblia judaica, e nenhum exorcismo acontece. Né? Que coisa bizarra. Agora vejam vocês. Tá? Vamos falar aqui de uma falsificação das traduções. Tá? Isso aqui é grave. O que está em laranja não aparece no original. Tá? E é terrível isso, né? Muitas vezes tem coisas que estão numa tradução e quando você vai ver não está no original. Né? Tem até um texto que eu falo sobre isso, sobre Melquisedeque e o dízimo. Tá? Depois vocês deem uma olhada nisso, lá no site. Agora vejam vocês aqui. Ó. E o vento do Eterno, até aqui, o Ruach Adonai, ok, está traduzido certinho, se retirou de Saul. Por quê? Que vento era esse? Né? O vento do Eterno aqui era no sentido do Eterno conduzir o rei Saul no comando dos filhos de Israel, no trono. Né? E atormentava-o um vento mau, Ruach Ra'á, da parte do Eterno. Olha só. Então os criados de Saul, Shaul, lhe disseram, eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Só que da parte do, não tem no original. Você sabe o que o original está falando? Ruach Elohim Ra'á. O que é Ruach Elohim? O que é Ruach Elohim? Vamos lá. O Ruach Elohim era Hefet al Penei Hamayim, né? E o Espírito do Eterno, né? Um vento do Eterno soprava, agitava as águas, né? Estava sobre a face das águas. Tá? Aqui, Ruach Elohim é vento do Eterno. Isso é uma
uma estrutura que a gente chama de construto no hebraico. Ra'á, maligno, tá? Se as traduções bíblicas não tivessem com a intenção de dogmatizar uma crença e elas fossem traduzir igual traduz Gênesis 1, tinha que traduzir o espírito maligno do Senhor. Tá? Se as traduções fossem honestas, tá? E não tivessem tentando entubar uma teologia que não existe na Bíblia judaica, teriam que traduzir Ruach Elohim Ra'á como o espírito maligno do Eterno ou o espírito maligno do Senhor. Tá? Só que você não vê isso, né? Aí põe como um espírito mau da parte do Senhor. Não está escrito da parte do Senhor. Então é uma falsificação. E aí o restante é a mesma coisa. E aí olha que legal, né? Se exorciza com harpa, né? Então vamos parar, né, pessoal, de fazer oração e vamos aprender a tocar harpa, né? Tocar harpa, exorciza o misifica. Veja, não é nada disso, pessoal. Não é nada disso, tá? O que acontece? O rei Saul ficava com raiva de quem? De Davi, inclusive, tá? E quando a Bíblia diz que um vento mau, né, um vento do Eterno, né, que era mal para quem? Para ele, para Saul, tá? Então, esse vento destrutivo, vamos dizer assim, era plano do Eterno para que ele se afundasse. Por quê? Foi muito parecido com o que aconteceu com Faraó no Egito, tá? Ele escolheu o mal e o Eterno deu corda para ele se enforcar. Tá? Então aqui, o que a Bíblia está querendo dizer é que o Eterno deu corda para ele se enforcar. Tá? Basicamente é isso. Agora olha isso aqui, ó. Quantas pessoas não repetem isso aqui, ó? O diabo é o pai da mentira, é ou não é? Já ouviram isso? O diabo é o pai da mentira, né? Só que o problema é as pessoas acharem que isso é um conceito judaico. Vamos ver que legal essa historinha aqui, ó. Só para pirar o cabeção de vocês aqui, ó. Vamos lá. 1 Reis 22, de 21 a 23. Então saiu o vento, ou o espírito, como vocês quiserem, né? Haruar, e se apresentou diante do Eterno, e disse, eu o induzirei. E o Eterno lhe disse, com o quê? E disse ele, eu sairei e serei um vento, ruar, de engano, de mentira, na boca de todos os seus profetas. E aí, olha o que o Eterno fala. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Eterno pôs o vento, ruar, de engano, na boca de todos estes teus profetas, e o Eterno falou o mal contra ti. Quem foi que mandou o vento de mentira? O ímpeto, né, do engano. Olha o problema de você achar que isso aí é demônio. Então, se isso aí é demônio, quem demonia as pessoas é o Criador, é o Eterno. Olha onde vai dar. Olha como é complicado você tentar atribuir uma coisa que não existe na Bíblia judaica a uma entidade que não existe na Bíblia judaica. Foi o Eterno, veio dele. Ah, Saulo, mas o Eterno está dialogando. O Eterno conversa com o vento? Gente, aí entra aquilo que a gente falou numa outra aula, tá? Isso aqui é uma metáfora linguística. É o que os sábios dizem. A Torá fala a língua do homem, né? Ou seja, quando diz que o Eterno falou, que o Eterno se entristeceu, ficou com raiva, se arrependeu, que o Eterno sentou no trono, coloca debaixo da asa. Isso não é literal, né, pessoal? Isso é uma metáfora linguística para ajudar a entender. Tá? Então, não é que esse diálogo não é uma narrativa, não é um diálogo narrativo. É uma metáfora linguística para dizer o quê?
É uma metáfora linguística para dizer que aquelas profecias equivocadas foi o Eterno que trouxe para quê? Para arrebentar contra o rei maligno que estava fora dos caminhos dele. Tá? Não brinca com o Eterno, como diz o nosso amigo Fortunato, né? Não brinca com o Eterno. Né? Que o Eterno pega e arregaça de fio a pavio. Não é para você ficar apavorado com o Eterno, mas entender que ele não tolera iniquidade. Então, né? O Eterno não tem sentimento literalmente, né? Sentimento, Mariana, é reação química, né? Sentimento, tanto é químico que você pode tomar um comprimido e se sentir feliz. Você pode tomar um comprimido e ficar deprimida. Você pode tomar um comprimido e chorar. Mulher não tem TPM, né? Quando a mulher tem TPM, ela não fica triste, com raiva, às vezes fica alegre, né? Tem mudança de humor, de sentimento, etc. Então, sentimento é reação química. O Eterno não pode ter sentimento literalmente falando. Agora, a gente usa, né? A gente chama, né? Usa como se fosse sentimento porque é para entender, né? Para a gente entender, tá? Ok? Então, tudo que diz respeito ao Eterno, quando a gente fala que ele sente, que ele fala, né, que ele pensa. Se você entender que o Eterno raciocina, isso eu ouvi uma pessoa ontem falar, né? Se você achar que o Eterno raciocina, raciocínio o que é? É você pegar e juntar A e B para poder chegar no conhecimento C. Isso é raciocinar. Se o Eterno já sabe tudo, ele não raciocina, concorda comigo? Tá? Entende? Então, tudo isso não é literal, tá? Isso, os antropomorfismos, exatamente, tá? Os antropomorfismos, a gente fala dele na aula de número 2, eu acho, tá? Bom, e o que os sábios talmúdicos falam? Pessoal, aí entra aquela questão, né, que me perguntaram lá atrás. Ah, mas e a obra X, a obra Y que fala de demônio? Vamos ver o que o Talmud Bavli, o Talmud babilônio, fala em Beberahoth 6a. Diz assim: tem sido ensinado. Abba Benjamin disse: se o olho tivesse o poder de ver Mazikim, que é uma categoria suposta, né, de demônios, nenhuma criatura poderia suportá-los. Abaye diz: eles são mais numerosos do que nós e nos cercam como a cordilheira em torno de um campo. Rabi Huná diz: cada um de nós tem 10.000 à sua esquerda e 10.000 à sua direita. Rabá diz: eles são responsáveis pela fadiga nos joelhos e o desgaste das roupas dos acadêmicos de se esfregarem neles e o ferimento dos pés. Agora vamos pegar isso aqui e vamos entender. Se você chega, tá, e fere o seu pé num prego enferrujado, o que vai acontecer com você? Ou você continua andando, mesmo que o prego esteja limpo, o que vai acontecer? Tétano, né? Ou você pode ter alguma outra infecção. Tá certo? Muito bem. Como que a gente sabe o que causa o tétano? O que é? O tétano é causado pelo quê? Ou alguma outra infecção é causada pelo quê? Não é sujeira, é por bactéria, né? Muito bem. Então, a bactéria está lá no corpo, né? Está lá no ferro oxidado, né? A oxidação do ferro atrai um tipo de bactéria e essa bactéria que está na ferrugem, né? No ferro oxidado, ela pode infeccionar. Agora, como é que você vê uma bactéria? Como que a gente sabe que tem uma bactéria ali?
Como que você sabe que tem uma bactéria? No microscópio. Muito bem. Perdão, no microscópio. Tinha microscópio no tempo do Talmud? Ou no tempo da Bíblia? Tinha ou não? Não. Muito bem. Então, ia lá o Fernando e pisava o pezão lá né, no prego enferrujado. Muito bem. Aí passou, cicatrizou, beleza, ele nem lembra. Mas aí a bactéria ficou lá, começa a dar bicho no pé do Fernando. Né? Os céus livrem e guardem. O que eles vão achar que é aquilo? Né? Vejam vocês, imaginem, tá? Os sábios do Talmud, eles não estavam falando de anjo caído, tá? Mas sim de coisas, mas sim de coisas reais e invisíveis. Imagina você viver na Idade Média e você se perguntar, por que uma pessoa tem ataque cardíaco e morre? Aliás, é uma pergunta para vocês, por que uma pessoa tem ataque cardíaco e morre? O que faz uma pessoa morrer de ataque do coração? O que causa isso? O Flamengo, sim, você ser torcedor do Flamengo, com certeza causa ataque cardíaco. Mas fora o Flamengo, gordura, né? Você sabe disso por quê? Porque a biologia já avançou e a gente sabe, né, que a tua artéria ela entupida, a tua veia entupida, né, que você ficou comendo margarina, né, gordura vegetal hidrogenada, se empanturrou de comer gordura no churrasco, etc., você corre o risco de ter um ataque do coração. Tá certo? Veia entupida. Agora, eles sabiam disso na Idade Média? Eles sabiam disso nos tempos bíblicos? Não. Eles só olhavam e falavam, o Diogo, né, morreu. Né? Aí ia lá o Diogo, botava a mão no peito, né, começava a sentir uma dor e pimba, morria. O que eles achavam? O que eles falavam? Né? Tem alguma força que a gente não conhece e que matou. É uma força destrutiva. Então, eles entendiam os Shedim como forças destrutivas, mas no judaísmo, não, essas forças destrutivas não são dotadas de livre-arbítrio, não são humanizadas, não são deuses, são coisas que eles não entendiam. Tá? Por que uma pessoa morre de ataque do coração? Por que um cidadão, de repente, tem lombriga e morre? Por que uma pessoa fica gripada? Por que alimento estraga e embolora? Eles não sabiam. Tá? E aí eles falam, bom, tem um monte dessas forças, esses mazikim, ao redor de nós. Então eles já teorizavam sobre bactéria, sobre fungo, sobre vírus, mas eles ainda não tinham a linguagem científica para isso. Captaram? Vai você agora exorcizar o demônio que está lá, né, no coração, né, daquele teu tio que fica comendo margarina de manhã, né? Não é nem pão com margarina, né? Margarina com pão. Vai você exorcizar o demônio da margarina, tá certo? Aí vem lá, né, o seu marido que chegou em casa, né? Ele foi lá, pegou o metrô, né? Botou lá a mão, onde todo mundo estava lá com a mão, né? Aquele camarada lá com resfriado escarrou na mão, aí botou a mão, né, no coisa de pegar lá do metrô, e aí o seu marido enfiou o mãozão lá, enfiou a mão no nariz, e aí ficou gripado e vai passar gripe para você. Vai você exorcizar o demônio da gripe. Tá certo? Vamos lá, a gente vai falar de demônio daqui a pouco. Então, essas forças destrutivas, elas é que são referenciadas, ok? Isso não quer dizer que se atribuir a elas um poder sobrenatural, tá? Aqui, Moisés, estamos falando de
coisas que eles entendiam que aconteciam e não sabiam direito o que era, tá? Lembrando, inclusive, o que diz o filho do Maimônides, tá? Que, assim, se você pegar a ciência dos sábios talmúdicos, eles achavam que pó da terra vira piolho. Maimônides, com todo o brilhantismo dele, viveu 1000 anos atrás, numa época muito mais primitiva. Maimônides escreveu, eles achavam que piolho vinha do pó da terra. Tá certo? E a gente sabe que não é assim. É que o ovo do piolho é muito pequenininho, você não vê. Tá certo? Então, olha o que disse o Abraham Maimoni, o filho do Maimônides. Não somos obrigados, em razão da grande superioridade dos sábios do Talmud e sua perícia em suas explicações da Torá e seus detalhes e da verdade de seus ditos na explicação de seus princípios gerais, defendê-los ou apoiar suas visões em todos os seus ditos acerca da medicina, da ciência, da astronomia ou acreditar nelas como acreditamos acerca da explicação da Torá. Então, assim, pessoal, uma coisa é você entender o que os nossos sábios deixaram sobre a Torá. Outra coisa é você achar, como infelizmente você vê no meio ultra-ortodoxo, que a ciência dos nossos sábios é tudo que a gente precisa saber. Tá? Até porque esses sábios foram atrás do melhor conhecimento científico que existia na época deles. Maimônides era filósofo, era médico, era entendido era entendido da lei judaica, mas era entendido de idiomas, falava árabe, falava aramaico, falava hebraico, ok? Então, pessoal, a gente não tem que se emburrecer, a gente tem que substituir, tá certo, a linguagem teorizada com uma linguagem mais atual, mais moderna, tá? Ok? Bom, Moisés, a questão do porquê que o Eterno criou bactérias e fungos, eu vejo que assim muitas dessas coisas têm a sua função, né? A bactéria é o que decompõe a matéria e permite que a matéria se recicle. Você, inclusive, tem boas bactérias, né, na sua flora intestinal que fazem uma série de funções. Tá? Agora, a questão do mal, por que existe o mal, etc., a gente não vai falar disso nessa aula, que senão é muita coisa. Tá? Pois é. Então, isso, Danilo, é absurdo. A ideia de que todo o conhecimento do mundo veio dos profetas hebreus ou veio da própria Torá, e você encontra isso no meio ultra-ortodoxo, assim, é uma ignorância tão grande e é tão absurdo que assim, dá vergonha da gente ter que discutir isso em pleno século XXI, dá vergonha alheia. E Maimônides diz que essas pessoas que acreditam nessas tolices envergonham o povo judeu. Ele fala disso quando ele fala, por exemplo, de pessoas que literalizavam Midrashim. Tá? Então, Anderson, pessoa que tomou 2 litros de cachaça e não lembrou de nada, isso se chama porre, isso se chama ressaca. Isso não se chama demônio. O cidadão teve uma ressaca gigantesca. Tá certo? Não foi demônio. Ok? Tá? Qualquer pessoa, gente, assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu era mais jovem, né? Já estou mais velhinho. Quando eu era mais jovem, tinha por volta aí dos 20 e poucos anos, o meu irmão, com todo o espírito de porco dele, resolveu, né, me falar assim, não, você precisa beber para descontrair. Eu nunca gostei de álcool. Tá certo? Nunca gostei de álcool. E aí, o que aconteceu? Num dado dia, meu irmão resolveu me dar vodka para beber. E ele falou, vai bebendo aí, vai bebendo aí. E eu fui bebendo. E eu tomei
sem brincadeira, acho que 1,5 litro de vodka, tá certo? Fora outras coisas. Porque eu não sabia o quanto era, eu falava, viu, a hora de parar você me fala. No dia, o que aconteceu comigo? Nada, não fiquei bêbado, absolutamente nada. No dia seguinte, eu não conseguia me aguentar. Cheguei em casa, vomitei, passei mal. Isso deve ter aí mais ou menos uns 14 anos. Era muito tempo, tá certo? Mas eu não bebo, não gosto de álcool, detesto bebida alcoólica, tá certo? Mas tomei numa boa. E aí, eu estava endemoniado? Engraçado, né? Fui trabalhar no dia seguinte, numa boa, tá certo? Claro, atacou o fígado, eu vomitei, né? Assim, foi terrível. No dia seguinte, terrível, né? E ainda me lembrava, tá? Agora vejam. Ah, Anderson, assim, eu já vi rabino beber muito mais que isso, aquele pessoal que vem do leste europeu em sinagoga, os caras mas chapam o caneco, até não deveriam, né? Porque isso não é favorável, né? As escrituras não são favoráveis, mas eles chapam o caneco, tá certo? E continuam lá falando de Torá, né? Aí sim, né? Vai às esferas superiores, aquela coisa toda, tá? Então, isso fora os exageros, né? Vamos falar da questão de possessão e de exorcismo, então. Primeira coisa, separar fato de ficção. É igual aquele seu tio que vai pescar e aí pesca o peixe do tamanho, né, de uma régua de 30 centímetros e aí na hora de contar ele fala e aí na hora de contar ele fala que o peixe tinha 2 metros, tá? Então a primeira coisa é dizer para vocês o seguinte: 99% do que tem por aí de gente falando, as histórias já chegam exageradas, tá? Então, é a primeira coisa, tá? Tem que separar. Existe caso? Existe, vamos falar deles, tá? Mas a primeira coisa para entender é separar fato de ficção. Essa é a primeira coisa, ok? Porque muita coisa é sempre assim. O tio do seu primo, da colega, da cunhada, do irmão, do não sei quem, viu alguém endemoniado. Tá bom, então vamos parar com isso, tá? Primeira coisa, considere só aquilo que você viu, tá certo? Que você presenciou. Porque senão, pessoal, a gente fica... Eu já vi um monte também. Já vi um monte, a gente vai falar disso, tá? Inclusive eu vou precisar da ajuda do Sinésio, que aqui está presente, certo, Sinésio? Né? Eu vou precisar da ajuda aí do Sinésio para o que eu vou dizer para vocês, tá? Então, seguinte, primeiro vamos separar fato de ficção, tá? Segunda coisa, possessão, Mariana, atenção, Annelise, possessão é surto psicótico, tá? O que é surto psicótico e o que é psicose? Vou explicar. Bom, surto psicótico é quando a pessoa descola da realidade, tá? Descolou da realidade, a gente chama de surto psicótico. Se a pessoa sempre descola da realidade, aí a gente diz que a pessoa é psicótica, tá? Agora, surto psicótico, qualquer pessoa pode ter. O que pode causar um surto psicótico? Remédio, bebida, estresse, emoção muito intensa, má alimentação, falta de vitamina, depressão, choque, ok? Campos eletromagnéticos fortes, tá? Então tudo isso pode fazer você descolar da realidade, ok? Há muitos anos, vou chegar lá, muitos anos atrás, pessoal, muitos anos atrás, epilético era exorcizado. Tem até casos em livros religiosos disso, tá? Hoje, graças ao Eterno, já se tem remédio contra a epilepsia. Agora,
a psiquiatria, a psicologia, a própria psicanálise, eu sou psicanalista, são muito novas, muito recentes, tá? Até hoje, você vai num psiquiatra, ele não vai te falar isso. Mas você sabe como é que o psiquiatra sabe que remédio você tem que tomar? Você sabe como? Sabe como é que ele faz? Ele não sabe, ele chuta, tá? Infelizmente, até hoje, quando a gente fala sobre psiquiatria, é tentativa e erro. O camarada te dá um remédio que funciona bem para uma paciente igualzinho você e não funciona para você, tá? Então, já vi gente morrer, por quê? Porque estavam tentando exorcizar e o camarada era epilético, e aí tem um ataque de epilepsia, morre, ok? Bom, então, ela se bate, rola, exatamente, tá? Agora vamos entender o seguinte, nos casos de uma pessoa com psicose, tá? Primeiro, essa pessoa ela pode ter uma coisa que a gente chama de cisão do ego, tá? Cisão do ego, o que significa isso? É o que acontece na esquizofrenia, tá? Na esquizofrenia, ok? O ego se cinde. O que é se cindir? O ego se divide. É como se, né, imagina o seguinte, uma pessoa que é esquizofrênica, muitas vezes, ela não consegue aceitar determinadas características da realidade dela, tá? E aí eu vou chegar lá, eu vou explicar, tá, pessoal? Eu vou explicar. Então, assim, eu vou explicar o porquê que funciona exorcismo, mas primeiro a gente tem que conter a ansiedade. Deixa eu fundamentar para depois eu explicar, ok? Então vamos lá. Uma pessoa, vamos imaginar o seguinte, uma criança que apanha pra caramba. Apanha do pai, apanha da mãe, espancam a criança, tá? Aí o que a criança faz? A criança começa a ficar com muito ódio, mas ela não aguenta o próprio ódio, porque odiar o pai e a mãe significa odiar a pessoa que ama, né? que eles amam, ou de quem eles dependem. Aí a criança, ela cinde, ela cria uma outra persona, e essa persona é agressiva. Se vocês assistiram, tem um filme, eu esqueci o nome, é do Richard Gere, chama Primal Fear, em inglês. Depois vocês pesquisam, eu não lembro, alguém poderia dizer, Primal Fear. Mostra bem isso, tá? Outro filme que mostra isso, Psicose, o Norman Bates. Isso é muito comum. O que o Norman Bates fazia? Ele tinha uma mãe terrível e ele tinha uma relação com a mãe meio incestuosa. O que ele faz? Ele cinde o ego, ele mata a mãe e ele cinde o ego e ele encarna a mãe. Ele próprio encarna a mãe. Já viram isso? Tá? Ok? Então, isso acontece. Tá? Isso acontece. Isso pode acontecer de duas maneiras. Tá? Pode acontecer com uma cisão do ego ou pode acontecer uma projeção. Tá? Projeção seria o seguinte. Imagina o seguinte, uma pessoa paranoica. Como é que surge a paranoia? Uma criança é espancada. Dragão Vermelho também mostra isso. Uma criança é espancada. Tá? Aí essa criança tem muita raiva dos pais que a espancam. Igual, mesmo exemplo. Só que ao invés do ego dela se dividir, o ego projeta num objeto externo. Não sou eu que odeio os meus pais. Tem um bicho fora de mim ou que se apodera de mim e que odeia os pais. Tá? Então, essa
projeção, ela pode até ter uma alucinação visual ou auditiva e dizer, tem um demônio que odeia meus pais. Na verdade, quando eu atendo, pessoal, eu atendo caso assim todo dia, tá? Então, fora casos, né, mais normais, evidentemente, né? Psicanálise não é para louco, tá? Psicanálise é para pessoas normais. Bom, aliás, quem fazer o meu merchan aqui, né? Quem estiver precisando, né, de análise está aqui, né? Tô à disposição para ajudar. Mas vamos lá. Então, assim, essas pessoas, muitas vezes, quando elas projetam isso, elas geram uma ansiedade persecutória, porque elas começam a ser perseguidas por isso, tá? E aí, pessoal, essa perseguição, ou mesmo essa reinterpretação da realidade, tá? Ela acontece como uma tentativa do psiquismo de se curar. Quando o psiquismo se divide, é porque o psiquismo não aguenta aquela emoção. Quando o psiquismo projeta, é porque o psiquismo não aguenta aquele sentimento. Entendeu? E aí cria-se essa história, tá? E muitas pessoas não aguentam, né? Se você é uma pessoa que guarda muita raiva ou guarda muita culpa, não fala sobre isso, tem isso muito contido, ou as pessoas dizem para você que você não pode, toda hora todo mundo, calma, calma, mas você tem muito ódio, tá? O que vai acontecer? Num dado momento você é tomado por aquele ódio. Só que o teu ego não vai aguentar a ideia de que você seja a pessoa que odeia, que você é que tem esse sentimento. O que acontece com você? Você, né, entre aspas, fica endemoniado. Tá? Agora, Shaul, e força sobre-humana? Bom, vou contar um caso para vocês de força sobre-humana, tá? Quando eu fui fazer uma cirurgia de nariz, que eu tenho o nariz todo ferrado. Aí eu já fiz uma cirurgia, né, para desentupir, né, rotorúter, né? E eu fui fazer uma cirurgia e aí me deram uma anestesia, beleza. Aí eu fui para a mesa de cirurgia. Eu estava lá, operado, saindo da mesa de cirurgia, eu lembro disso, tá? Saindo da mesa de cirurgia, a anestesia, ela passou e ela pode dar um efeito contrário. Né? Então eu comecei a ter muita ansiedade, mas eu estava sedado, né? E eu falei, o que está acontecendo? Eu tô aqui, né? Eu não consigo enxergar nada, eu não consigo ver nada, o que está acontecendo? Eu comecei a pensar, estou morrendo. E aí eu fiquei apavorado. Eu levantei da maca, recém-operado, e precisou de 3 médicos para me segurar. Eu comecei a gritar, pedir socorro, e precisou 3 para me segurarem. Isso porque eu tenho 1,70 m de altura, tá? E na época eu devia ter uns 65 quilos. Era bem franzino, tá certo? E precisou, por causa da adrenalina, precisou de 3 médicos. Isso porque eu estava deitado, tá? Precisou de 3 médicos para me segurar e para poder me dar injeção. Então, pessoal, muitas vezes, quando o ser humano está descontrolado, precisa de um monte de gente. Aí, claro, né? O pessoal vai contar história, aí já diz que o outro pegou e jogou o carro, né, para cima. Aí tem as histórias de pescador, né? Agora, por isso que eu falo, tem que separar fato de ficção, tá? Agora, por que exorcismo funciona? Vou explicar. E aí eu falei que eu ia precisar do Sinésio, tá? Então eu vou perguntar, Sinésio é policial, tá? Você já foi chamado para atender caso, ou já algum colega seu foi chamado para atender caso em que a pessoa supostamente estava endemoniada? Então a pergunta que eu faço aqui, espero que o Sinésio esteja ainda a postos aí.
Então, essa é a primeira pergunta para ele. Várias vezes. Muito bem. Aí eu pergunto, Sinésio, quantos demônios você já expulsou colocando 38 em cima da mesa? Quantas pessoas, né, você não exorcizou rapidinho o demônio colocando 3 oitão ali na mesa? Quantos? É o milagre do 3 oitão, né? Conheço dezenas de policiais que falam assim, ele falou remédio infalível, tá? Por que que funciona? Por que que funciona, pessoal? Vou explicar, tá? Conheço caso de psiquiatra que chega lá, né? Assim, teve um caso muito engraçado, né? Que um camarada começou, aí isso estava o cara estava internado num hospital, né? Isso é muito engraçado, essa história. Aí o camarada chega, que foi, né? Os enfermeiros lá, né? Porque eu sou Lúcifer. O cara lá gritando, né? Porque eu sou Lúcifer. E aí já tinha os enfermeiros, né? Já estavam apavorados. Aí o que, que o cara fez? Aí entrou o médico, o psiquiatra. Ele contando isso, eu chorava de rir. Aí ele já falou assim: ih, o Lúcifer vai tomar injeção. Imediatamente, não, doutor, já tô bom, já tô bom, já tô bom. Que engraçado, né? Que engraçado. Já reparou que não tem endemoniado na ONU, né? O presidente dos Estados Unidos, né, que tem à sua disposição trocentas ogivas nucleares. Não tem demônio, né? Demônio é sempre o cidadão, né, que é simples, que é humilde, que tem mente fraca. Sempre, né? Engraçado isso, né? Curioso, né? Quantas vezes as pessoas caíram, né? E esses líderes, muitas vezes, né, vão ver pessoas religiosas. Engraçado, não caiu um endemoniado, né? Que curioso, né? E o 3 oitão, né? E o medo da injeção, tá? Por quê, pessoal? Porque pessoa psicotizada responde bem, a figuras de autoridade. Por quê? Porque eu não vou entrar em muitos detalhes psicanalíticos aqui com vocês, mas a autoridade, ela organiza, ela tem uma função no cérebro, né, no psiquismo, de organizar. Então, vou dar um exemplo. Você sabe como é que se trabalha com drogado ou com alcoólatra? É quartel. Você põe o camarada, tá lá, né, na sarjeta, você põe ele no quartel. Aliás, o Exército da Salvação faz um trabalho bacana, né, com relação a isso e outros, né? O Exército da Salvação é engraçado porque eles usam o próprio termo exército, né? São uma organização cristã, né? Mas assim, o que acontece, pessoal? Você pega o drogado, né, ou você pega o drogadito, não o drogado, drogadito, né, e você pega o alcoólatra, tá? Você pega esse camarada, o que você faz? Você coloca num regime de quartel. Você diz que horas o camarada tem que acordar, que horas ele vai ter que comer, que atividade ele vai ter que fazer, e depois, na hora do almoço, o que ele vai fazer? Você põe ordem na vida dele. É ou não é? Então, quando a pessoa está fora de si, está descontrolada, uma figura de autoridade organiza, tá? Igual uma criança, né? A criança está lá, né, brincando, você disciplina, a criança está lá brincando, aí chega um professor e fala, todo mundo quieto, a criança congela, tá? Então, no psiquismo tem isso. Então, pessoal, quando uma pessoa está num surto psicótico, uma figura de autoridade invocando figuras reconhecidas por aquele psiquismo, por aquela pessoa, conseguem tirar do surto, tá? E é por isso que você vê pessoas sendo exorcizadas usando várias divindades em várias religiões, etc. Funciona de um modo geral, tá? Agora, tem que ser reconhecido. Você está na Índia e o camarada dizer que Ganesha ordena que aquele demônio saia do corpo, ele vai melhorar. Agora, se chegar no Brasil e falar Ganesha ordena que você
que o demônio saia desse corpo, não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque o brasileiro não reconhece Ganesha. Agora, vai você fazer, em nome de Nossa Senhora Aparecida, vai exorcizar. Tá? Por quê? Porque funciona de acordo com o reconhecimento da figura de autoridade. Tá? Aí o camarada tá lá, né? Tá com o demônio, não sei o que, o cara chega com haloperidol, que é antipsicótico, injeção nele. O que acontece? O cara sossega, né? Vira um cordeirinho. Tá? Então, pessoal, eu já vi caso de possessão, mais de um, vários, tá? Sempre a mesma coisa. Ou é surto psicótico, ou é isso quando não é uma pessoa naturalmente psicótica, né? Que tem aquele cara que toda semana tá lá, né? Endemoniado. Já viu isso? O cara tá toda semana. Sabe por quê? Que ele tá toda semana endemoniado? Sabe por quê? Por causa disso, porque ele é um psicótico. Entendeu? Ele é um psicótico. Ok? E o psicótico, ele sai da realidade, ele vive fora de uma realidade. Tá? Então, pessoal, entendam isso. Tá? Isso, na realidade, a gente tem que deixar de lado esse tipo de crendice. Tá? Ah, Saulo, mas tem isso no meio judaico. Lógico que tem isso no meio judaico. Tá? Não quer dizer que está certo. Não quer dizer que isso é correto. Isso não tem base na nossa fé, nas nossas escrituras. Maimônides estaria revirando no túmulo se ele visse isso. Tá? Mas, infelizmente, você tem um viés muito místico em algumas correntes judaicas. O que não quer dizer que isso seja algo que se fundamente nas nossas escrituras, que se tivesse, Moisés tinha sido ordenado como fazer exorcismo. Tá? Agora, previsão, Moisés, eu vou te dizer o que é. O que acontece? Previsão. Tá? Previsão se você ler o artigo que fala sobre profeta, tá? No nosso site, o Maimônides ele fala assim: se não é 100%, não é profeta. Tá? E as pessoas se lembram mais dos acertos do que dos erros. Tá? Então, assim, uma pessoa que chega para você e fala: viu, você tem um cachorro. Puxa, falou do meu cachorro, né? Quantas pessoas têm cachorro, né? Ou então vira e fala, né, um endemoniado, né? Chega para alguém e fala: você está em pecado. Descobriu o meu pecado. Quantas pessoas não têm problema com alguma coisa que é pecado? Percebe? Tá? Então cuidado. Fora aquelas pessoas, né, que são profissionais, né, da ilusão. Assista o documentário, tem no YouTube, Operação Bola de Cristal, que a Globo pegou um ator para fingir que era paranormal e pegou mágicos ilusionistas, né, para ensinar para ele o que fazer, botou ele num auditório, as pessoas acreditaram que ele era paranormal. E aí, quando ele falou que ele era ator, sabe o que aconteceu? Mesmo ele falando, eu sou ator, eu não sou nada, eu não tenho nada, teve gente que continuou achando que ele era paranormal, que discutiu com ele e falou: não, você tem um dom sim. O cara lá falando que ele era ator. Tá? Então, pessoal, muito cuidado com esse tipo de coisa. Vamos filtrar, vamos peneirar, vamos ver o que é de fato. Né? Porque eu vou dizer para vocês, eu vi um monte. Eu fui criado, né, pessoal? Eu falo disso no meu site. Eu fui criado no pentecostalismo, né? Eu optei pelo judaísmo bem mais tarde, né? Minha mãe tem ascendência judaica húngara, né? Então eu sempre soube que eu era judeu, mas optei pelo judaísmo muito tarde, né? Já depois de velho, depois de adulto. E eu já vi de tudo que vocês... Olha, dificilmente alguma coisa que vocês vão me dizer eu já não tenha visto. Agora, vou te falar, não vi nada que não possa ser explicado, né, puramente como um fenômeno psíquico. E até lamento, porque muitas vezes essas pessoas que toda semana estavam endemoniadas, era caso clínico e ninguém tratou, né? Ninguém deu a devida atenção.
tá? E mesmo uma pessoa normal, sob estresse, muita emoção, histeria de massa, hipnose, que o que mais tem nesse tipo de culto é hipnose, tá? Estudem um pouco sobre hipnose que vocês vão ver. O que mais tem por aí é hipnose. Né? Em estado hipnótico, a pessoa pode psicotizar, vários psicotizam. Tá? Ok? Certo? Muito bem. Moisés perguntou o que o rei Saul viu com a necromante. Ué, o que a Bíblia diz que ele viu? A Bíblia fala, ele viu um demônio na forma de Samuel? Né? O que a Bíblia diz? Né? Vamos ficar com o que a Bíblia diz, não o que a gente acha que a Bíblia diz. Tá? Mas isso é uma pergunta que, qualquer coisa, se vocês quiserem, a gente pode bater um papo no nosso fórum. Tá? Pessoal, não vão embora ainda. Eu queria, antes de falar... Né? Bom, vamos às metas, mas não vão embora que eu ainda preciso falar com vocês um assunto importante. Tá? Na aula de hoje, nós vimos 12 coisas importantes. Primeiro, pessoas pregando sobre falsas divindades são provações do Eterno, não é demônio. A Torá fala claramente, é o Eterno testando. Segundo, a Bíblia hebraica, o Tanar, não fala de demônios em lugar algum, só de falsos deuses. Terceiro, temer demônios fere o monoteísmo e a idolatria. Temer. Tá? Quarto, acreditar em demônios que têm poder sobre pessoas é pura superstição. Quinto, Shedim na Bíblia são antigas divindades sumérias, eram falsas divindades, não eram demônios. Sexto, os israelitas nos tempos bíblicos viam as calamidades como vindo do Eterno, como provação ou como disciplina. Nenhum israelita achava que era demônio, não tem. Tanto que não tem exorcismo, tem um caso de exorcismo no Tanar, na Bíblia judaica inteira. Né? Tá? Sétimo, os espíritos, entre aspas, né? Aqui falando a palavra espírito, ruach, nada mais é do que impulso ou ímpeto. Não há pessoalidade, né, em espírito, pelo menos não na Bíblia judaica. Né? Ah, Shaul, mas e no cristianismo? Eu não estou aqui para falar do cristianismo. Aí é uma outra religião, com outro cânone, com outros livros, com uma outra base. Eu estou aqui para falar de judaísmo, de monoteísmo monoaico. Tá? Então, que fique claro, eu me refiro à Bíblia judaica. Tá bom? Bem, os casos de espíritos, entre aspas, né, na Bíblia, geralmente se referem a uma ação do próprio Eterno. Né? A gente viu isso em vários casos. Os sábios talmúdicos reconheciam forças destrutivas, mas não as humanizavam literalmente. Muitas delas eram simplesmente o que hoje conhecemos como bactérias, vírus e fungos. Não tomamos tudo o que os sábios de antigamente entendiam sobre o funcionamento do mundo como verdade de fé. Lembrando, né, eles achavam que piolho era causado por pó. Então, quando a gente fala dos sábios, sábios no sentido de conhecerem a lei do Eterno, de conhecerem a exegese judaica ou a Bíblia, mas não que tudo que eles sabiam sobre astronomia, medicina, matemática, etc., estava certo. Tem uma passagem no Talmud que fala que fezes de cachorro branco, se tiver com a costela meio flácida, é bom contra sintomas da gripe. É a medicina da época. Hoje, você não faria isso. Né? Tá? Possessão e resposta a autoridades de divindade se explica facilmente, uma vez que se separa fato de ficção. Então, assim, separando aquilo que você ouviu dizer, que alguém falou que não sei o quê, quando você vai para o que você viu mesmo, há explicações perfeitamente razoáveis para esses casos.